agradecer o convite que me foi feito pela presidência da 16ª URI, pela amizade com que sou recebido nesta casa, casa de amigos, e principalmente por estar aqui trabalhando nesta noite, tentando trazer algumas reflexões para todos nós a respeito da nossa doutrina. Como a gente sempre está em casa de amigos, a gente sempre é surpreendido com algumas observações. Eu não me considero um palestrante. Acho que palestrantes são aqueles irmãos que têm o tom da palavra. Eu, para estar aqui, primeiro eu tenho que superar minha timidez. E segundo, eu tenho que estudar muito. Então, o que eu trago são reflexões para que a gente possa, ao longo deste tempo que estivermos aqui conversando, ou pelo menos eu falando e vocês ouvindo, espero, que a gente tenha, ao final desta tarefa, tirar alguma coisa de bom para nós, para cada um de nós. Independente da qualidade do trabalho a ser apresentado, independente das projeções que serão feitas, mas muito mais no conteúdo, para que nós possamos, ao término deste investimento que nós fazemos no nosso tempo, poderemos estar em outros lugares agora, mas resolvemos, optamos, decidimos estar aqui nesta casa para ouvir alguém falar sobre um determinado tema. Então, que nós possamos, nesta hora que ficaremos aqui, hora e meia, que a gente possa tirar proveito desse nosso trabalho. Este tema eu trouxe em função do capítulo 8, da parte 3ª do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do progresso. Lá é trabalhado o estado da natureza, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Eu queria começar então com um conceito de progresso que não tem nada a ver com a doutrina, mas que serve para nós fazermos algumas reflexões. Qual a definição então de progresso? Conjunto das mudanças ocorridas no curso do tempo, evolução. Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que uma das leis que regem a reencarnação é a lei do progresso. Então nós começamos a fazer esta avaliação do progresso na visão espírita. E diz lá no céu e inferno: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores, inferiores no sentido de imperfeição. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. Eu sou da área de exatas, e para mim fazer sentido algumas coisas, tem sempre que ter um quadro ou alguma coisa que me mostre graficamente esse processo. Gostaria então de começar a falar a respeito da evolução do princípio espiritual. Esse quadro que está aqui, ele mostra a progressão dos espíritos criados simples e ignorantes, no sentido da inteligência e da sua evolução moral, até atingir a perfeição lá em cima. E ele é ascensional. Essa ascensão pode ser num ângulo mais agudo, quando nós, no nosso processo de crescimento e de entendimento das leis que regem a natureza, que regem a nossa natureza, o nosso princípio espiritual, nós vamos atingir a perfeição mais rapidamente. Ou aqueles de nós, como foi dito no céu e inferno na leitura anterior, aqueles que se atrasam, aqueles que têm dificuldade de entendimento, aqueles que fazem as suas decisões, o seu livre-arbítrio, muitas vezes contaminado por vícios morais, atrasam um pouquinho mais a nossa evolução.
Então nós vamos percebendo que fomos criados simples e ignorantes, desenvolvendo instinto, inteligência, razão, humanidade e angelitude. Em cada um desses patamares, nós vamos tendo ali desenvolvendo algumas características, algumas virtudes. E percebam que nesse gráfico para baixo nada sabemos. Quando nós lemos no Livro dos Espíritos, na parte segunda, quando Kardec está trabalhando a vida espiritual, no seu último capítulo, os 3 reinos, ele vai fazendo toda uma digressão, todas perguntas e respostas a respeito deste assunto. E ao término de todas as perguntas, ele faz uma série de comentários. E no último parágrafo ele coloca uma observação que para mim sempre foi muito interessante. Ele diz o seguinte: não importa o nosso caminho antes deste processo. O que importa é que eu hoje sou um espírito já evoluído nesta escala. Temos evidentemente que olhar quando nós estudamos nas perguntas de 100 a 103 do Livro dos Espíritos, quando Kardec está ali trabalhando as classes, as ordens espirituais, né? Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, os espíritos puros. Respeitada esta categorização, nós vamos percebendo então que a partir do momento em que eu já fui criado por Deus, já evoluí alguns passos na minha evolução, nós já sabemos o que nós precisamos fazer para crescer. Então não precisamos saber de onde viemos. Nós não temos ainda compreensão, nós não temos ainda capacidade de entendimento de avaliar todas essas informações, e um dia possivelmente teremos essas informações quando estivermos num outro patamar. Mas também percebemos que lá em cima, para cima, nada sabemos, porque nós também temos dificuldade de entender o que sejam espíritos puros. Quais são as suas características? Quais são as suas virtudes? Nós não conseguimos nem definir no nosso atual nível evolutivo o que seja o amor. Nosso amor ainda ele tem determinadas características contaminadas pelo orgulho e pelo egoísmo, aonde que muitos de nós, humanidade, entendemos que amor é uma troca. Eu só te amo se você me amar. Quando nós vemos as ações do Cristo, quando ele viveu neste mundo, nós vemos que ele nunca se preocupou em receber nada em troca, sempre se doou. E a sua grande mensagem era, ou é, fazer ao próximo o que eu gostaria que ele me fizesse. Então, caracterizado por esta lei, caracterizado por esta observação, é que nós vamos caminhando no sentido do bem, no sentido do crescimento moral. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Isso está na pergunta 779, a resposta. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente. E do mesmo modo, dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Se nós traduzirmos essa pergunta pela ótica do Cristo, eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Porque se eu estou atrasado nesse processo evolutivo, como seres que somos imperfeitos ainda, eu gostaria que aqueles que estão mais adiantados me estendessem as mãos para que eu pudesse evoluir também. Eu não sei se vocês já leram um livro chamado Renúncia. Alguém já leu? Esse livro é um livro muito interessante, porque ele vai mostrar o que o amor faz de um espírito que já está num outro patamar evolutivo, ajudando aquele que ainda está atrasado. Esse livro compõe a história completa, ou pelo menos aquilo que conhecemos, de Emmanuel, que começa com há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Renúncia, Emmanuel, que neste livro é o padre Damiano, já tem uma participação muito pequena, porque o livro conta a história de um espírito chamado Alcione. Alcione, um espírito já evoluído, mas que um grande amor da sua vida ainda não tinha conseguido evoluir tanto quanto ela.
estava ainda chafurdando, infelizmente, nas hordas, na situação de um espírito imperfeito, com grandes débitos. E ela então pede ao seu mentor a possibilidade de reencarnar, para que pudesse ajudá-lo a avançar mais rapidamente na senda do bem. E quando ela faz o pedido, o seu mentor diz: você tem certeza que você quer ir para lá? Você conhece as dificuldades daquele ambiente? Mas ela diz: eu quero, porque eu quero trazer o grande amor junto a mim nesse processo de crescimento. E ela reencarna. E aí eu não vou contar o livro, porque eu quero que vocês leiam o livro. Senão perde a graça. Mas é um livro muito bonito, porque vai mostrar o quanto um espírito que renuncia à sua condição, porque ela poderia já estar trabalhando num outro nível, no mundo espiritual, mas ela pede para que viesse ajudar aquele seu amor que ainda se atrasava no seu crescimento. Então nós vamos percebendo o que é isso quando nós dizemos que através deste contato é que nós vamos crescendo. E podemos entender também que quando estudamos aqui no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, na Lei de Sociedade, nós vamos percebendo o quanto a relação entre nós faz com que cresçamos. Mas também concluímos que, infelizmente, vivemos num mundo que ainda precisa evoluir muito nesse aspecto do contato social. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Essa é uma pergunta que todos nós sabemos de cor, né? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. É mais ou menos óbvio isso, né? O crescimento intelectual, ou o progresso intelectual, ele se dá sempre muito mais facilmente. É só nos olharmos, não precisamos ir muito longe, é só nos olharmos a nossa atual reencarnação. Nós vamos verificar como nós éramos e pensávamos há alguns anos atrás e como nós pensamos hoje. A própria tecnologia nos empurra a desenvolvermos essa capacidade intelectiva. Eu, que sou jovem há mais tempo do que muitos que estão aqui, eu sei o quanto eu precisei me esforçar para aprender a mexer com essa máquina. O quanto ela me bateu. Mas eu, hoje, consegui equilibrar. Mas isso vai fazendo com que os nossos neurônios vão criando sinapses. E quando nós olhamos os nossos filhos, os nossos netos, estávamos hoje tomando um café agora à tarde, com o Valdomiro e com a Cida, estávamos falando dos nossos netos. E a gente vê o quanto esses seres, esses espíritos recém-reencarnados na Terra, o quanto eles têm já dessa capacidade de inteligência. E nós vamos percebendo que, então, há necessidade que nós desenvolvamos a parte intelectiva, porque é através da parte intelectiva que eu vou começar a melhorar, a calibrar melhor o meu livre-arbítrio. Então nós vamos percebendo que este é um processo natural em que nós vamos vivendo nas nossas existências. Dentre os vícios, o que se pode considerar radical? A resposta é que o Espírito de Verdade dá na 913. Temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expulsar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então nós vamos percebendo por essa resposta e olhemos o que acontece neste nosso mundo. Se nós olharmos os grandes problemas que enfrentamos, nós vamos verificando que atrás de todos eles o egoísmo e o orgulho estão presentes. Olhemos a história do homem, olhemos as guerras que tivemos, as últimas guerras que nós vivemos na nossa sociedade.
nos últimos 100 anos, nós vamos vendo o quanto este orgulho, esse egoísmo, esta chaga da humanidade está por trás de todos estes eventos. Olhemos o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. 10 milhões de mortos. Isso contado somente entre os soldados, porque eles não faziam estatística das populações civis. E quando você olha na história, você vê as cidades destruídas, imaginamos quantos pereceram dos civis. Uma guerra na qual foram desenvolvidas armas de matança em quantidade, porque até aquele momento as armas eram 1 para 1. E aí nós vamos percebendo que nesta guerra foram desenvolvidas tecnologias para matança em massa. Mas serviu também para desenvolver algumas coisas boas, não só por isso. A espiritualidade vê nesta realidade ruim, sempre tira alguma coisa de bom. Foi nesta guerra que foi desenvolvida a penicilina. Nós olhamos a Segunda Guerra Mundial e vamos ver as raízes da Segunda Guerra Mundial, nós vamos vendo que elas foram todas implantadas no final da Primeira Guerra. Os ódios étnicos. Quando nós olhamos a Europa e nós vamos verificando quantos ódios existiam e existem ainda entre aqueles povos. E nós vamos dizer, mas isso já está longe. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Aí nós olhamos na década de 90, uma guerra cruenta no centro da Europa, ainda ligada à discussão religiosa. Porque o meu Deus é melhor que o seu. E aí nós vamos percebendo o quanto nós ainda precisamos evoluir em termos de aplacarmos este egoísmo, este egocentrismo, de acharmos que somos donos da verdade. O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Uma palavra que me chama a atenção nesse texto é vontade. Se vocês quiserem se aprofundar sobre o que a espiritualidade fala a respeito de vontade, leiam um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Leon Denis trabalha muito bem este conceito de vontade. E ele vai dizer, em uma das suas observações, que a vontade é uma faculdade soberana do Espírito. Nós atingiremos a perfeição o dia que a nossa vontade, que nós realmente quisermos, nós atingiremos a perfeição. Mas haverá necessidade de nós dominarmos e nós conseguirmos realmente entender o que seja vontade. Aqui vou dar um exemplo muito simples, para a gente poder perceber essas nuances. Quando é que nós começamos a fazer regime? Qual é o dia que a gente começa a fazer regime? Segunda-feira, né? Alguém já pensou por que é segunda-feira? Vocês acham que eu vou começar regime no fim de semana? Em que eu fui convidado para ir no churrasco de um amigo, na festa, na casa da sogra, na casa da mãe? A gente começa na segunda. Então a gente diz, segunda-feira eu começo. E vocês já repararam que na segunda-feira sempre tem um Cristo que te convida para alguma coisa diferente. É aniversário na empresa, é aniversário de um amigo, e aí a gente então não faz o regime na segunda-feira. Vamos começar na terça. E a gente não começa na terça, porque tem uma desculpa, não começa na quarta, porque tem outra desculpa, e aí nós já estamos na quinta-feira, próximo de outro fim de semana. Então na próxima segunda eu começo. A gente começa? Não. Quando é que a gente realmente começa um regime? Estávamos falando isso no nosso café hoje também. Quando a gente começa o nosso regime? Quando a gente vai ao médico e ele diz, ou você faz isso, ou você vai morrer.
porque teu colesterol está alto, porque tua glicemia está alta, porque não sei o quê, e a gente começa a fazer. Somos espíritas, sabemos que a vida continua depois da vida, correto? Mas aí a gente começa realmente. Porque há um aspecto que me força. E quando a gente começa a olhar as reencarnações, nós estamos na mesma condição. Porque nós evoluiremos pelo amor ou evoluiremos pela dor. É uma escolha que fazemos. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. Quando nós fazemos a leitura deste texto, quando eu fiz a leitura deste texto, uma coisa me veio muito clara. Existe um relatório feito por um cientista social da ONU, da Unesco, chamado Jacques Delors. E ele fez um relatório muito interessante, que são as bases da educação para o século XXI. E ele vai trabalhar ali 4 conceitos que são muito interessantes. O aprender a fazer, aprender a conhecer, primeiro passo. Aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. E quando nós olhamos, nós espíritas, estamos falando entre espíritas, estudamos a doutrina. Quanto conhecimento a gente traz quando nós estudamos os nossos grupos de estudo? Mas eu perguntei a mim, quanto daquilo que eu estudo eu aplico no meu dia a dia? Porque o conhecimento é importante, sim, porque através do conhecimento é que eu vou desenvolver a minha capacidade de tomar decisões, porque eu conheço, eu sei. E tão importante quanto conhecer é o fazer. Porque eu tiro o conceito que os livros me mostram para o meu dia a dia, para a minha relação no dia a dia. E aqui eu pergunto, quantos de nós fazemos dessas reflexões? Porque a nossa doutrina faz com que nós pensemos a esse respeito. O quanto eu tiro da doutrina, do conhecimento teórico que dentro da doutrina, e passo para o meu dia a dia. Quando nós começamos a estudar na doutrina, a primeira coisa que a gente vai aprender é o conceito de caridade. Né? Kardec faz uma pergunta ao Espírito Verdade: como é a caridade entendida por Jesus? E dá para aquela resposta que todos nós sabemos, nós que estudamos a doutrina sabemos: indulgência, bondade e perdão. Correto? São esses 3 pré-requisitos para que aquilo que nós entendemos de a caridade entendida por Jesus. Quantos de nós temos indulgência com os erros alheios? Quantos de nós pensamos que cada um de nós está no estágio evolutivo e nesse estágio cometemos engano, sim? Agora, se eu me vejo numa condição diferente, eu consigo já perceber os desenganos, que eu ajude meu companheiro a evoluir também, a perceber as suas dificuldades. E aqui eu vou dar um outro exemplo. Vocês viram que eu estou cheio de exemplo, né? Aqui em Londrina eu já não tenho tanto conhecimento. Mas toda vez que eu venho nessa cidade, isso aqui é quente. Então eu nunca passei frio aqui. Curitiba agora, à tarde, estava 12 graus. Tem uma saudade. Mas quando a gente vive essa época do ano, nós estamos agora terminando o inverno, estamos iniciando a primavera, e a gente começa a olhar o nosso guarda-roupa, e a gente vê o seguinte: puxa vida, meu guarda-roupa já está desatualizado, as cores não são essas cores que a primavera, que a moda está me trazendo, o tecido, o corte. Estou falando isso para homens e mulheres, mas vou dar um exemplo de homem.
porque é o exemplo que eu sei, que eu vivencio. Aí eu olho no meu armário e digo o seguinte: eu preciso comprar roupa nova, mas eu não tenho espaço para colocar aqui. Então vou fazer o seguinte: vou pegar aquelas roupas que eu já não uso tanto e vou levar para onde? Onde é que a gente leva a roupa que a gente não quer mais? Ele traz para o centro espírita, não traz? A gente traz sempre para o centro espírita. Porque afinal de contas, eu já intelectualmente eu aprendi que eu tenho que fazer caridade. Aí eu pego aquela minha roupa, levo no centro espírita e vou oferecer para um dos meus irmãos que estão ali recebendo esse tipo de ajuda. O que a gente espera quando eu pego uma roupa minha e dou para alguém? Eu espero que ele me diga obrigado, correto? Eu espero que ele me diga obrigado. Afinal de contas, se eu estou dando a minha roupa, aquela roupa que minha mãe me deu, aquela roupa que eu recebi de um amigo, do meu filho, da minha neta, do meu neto, de um amigo, mas que agora já não está mais na moda, então eu vou passar para frente. E se esse irmão não me agradece? Ele diz para mim: isso daí eu não coloco nem um pano de chão na minha casa. Qual é o meu comportamento? Vocês concordam que tem dois comportamentos possíveis? O primeiro comportamento é: é ingrato, nunca mais te dou nada. O outro comportamento possível: me desculpe, quando tiver uma coisa melhor então eu lhe darei. Qual destas duas ações está em linha com o conceito de caridade que nós estudamos no Centro Espírita? A primeira ou a segunda? Óbvio que é a segunda, né? Porque a primeira eu ainda não tenho internalizado o conceito. Porque a internalização do conceito significa que eu passarei a responder de acordo com aquilo que eu já tenho convicção. E se eu tiver a primeira opção, eu ainda estou respondendo ao outro o que ele me dá. Quem já leu um livro chamado Paraíso Diário? Espírito Joanes, Raul Teixeira. Não me recordo agora qual é o número do capítulo, mas isso é o menos importante. O nome do capítulo chama-se Não Passe Agressivo. E Joanes vai trabalhar isso muito bem, né? Ele vai trabalhar que existem espíritos na espiritualidade desencarnados que são brincalhões. Eles não são meus inimigos. Mas eles gostam de disseminar discórdia, porque eles se divertem com isso. Então ele percebe as nossas imperfeições e ele vai naquele ponto e ataca naquele ponto. E eu respondo. Exemplo: vou conversar com uma pessoa mal educada, uma pessoa agressiva, e a pessoa é agressiva comigo, e eu respondo no mesmo nível. Quem é o mais mal educado, mais agressivo? Eu ou ele? Ambos. Ambos somos mal educados, ambos somos agressivos. Porque eu ainda respondo aquilo que eu recebo do outro. Eu estou passando recibo. A partir do momento em que aquilo já é uma conquista, eu não responderei mais nesse nível. Ele responde pelo que ele faz. Eu respondo pelo que eu faço. São esses conceitos que eu entendo e coloco na nossa reflexão, é que a doutrina nos ajuda nesse sentido. É isso que ela contribui para a nossa elevação moral. Porque a partir do momento em que eu não responder mais aquilo que vem de fora, eu começo a trabalhar aquilo que Jesus nos disse: fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse, e não é ao contrário. O outro me faz aquilo que eu gostaria que eu fizesse a ele. Porque eu estou ainda respondendo. Jesus nos pede: faça sem se preocupar. Não se preocupe com a má educação do outro, com a agressividade do outro. Isso é problema dele, não é problema teu. Ele responderá.
assim como você também. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestir melhor do que os selvagens. Não se esqueçam que essas respostas foram dadas na metade do século XIX, quando nós estávamos vivendo um momento da humanidade de grandes descobertas. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer dos civilizados, senão quando a vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Pergunta 793 do Livro dos Espíritos. Então a terceira revelação veio nos trazer o quê? Tenho-vos falado dessas coisas enquanto permaneço junto a vós, mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Isso está em João. A doutrina espírita é uma revelação porque mostra a existência e natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Desenvolve, completa e explica o que foi dito de forma alegórica por Jesus. Dá um sentido à vida e explicação lógica ao sofrimento e dificuldades vivenciadas pelas criaturas e abre um vasto campo de possibilidades de crescimento e dá ao homem a definitiva certeza da sua imortalidade e universalidade. Allan Kardec diz: ele, o Espiritismo, é portanto obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 7. Quando nós lemos essa observação, outro dia eu estava preparando um trabalho lá no Afonso Corrêa e reli novamente o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem leu essa obra? Quem não leu, vale a pena ler. Que vai mostrar a responsabilidade que nós temos perante a espiritualidade, perante Ismael, perante Jesus. A responsabilidade que temos de ter a possibilidade de termos tido contato com essa doutrina que nos esclarece, que nos mostra as responsabilidades que assumimos no mundo espiritual, que a nossa reencarnação ela tem um objetivo muito claro, que nós temos a responsabilidade de trazer não só o conhecimento, mas a vivência junto à humanidade. Não esperemos que o Brasil seja um líder mundial em armamentos, em economia. Não é esse o objetivo. Brasil, pátria do Evangelho, no sentido de que aqui estão aportando aqueles espíritos endividados que somos todos nós. Quando nós lemos ali no Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda fazendo uma observação muito importante, e que se não sei quem não leu, deveria ler, e se lemos, se prestamos atenção nesta observação que Manuel Filomeno de Miranda faz. Ele diz o seguinte: nós, espíritos ligados ao planeta Terra, encarnados e desencarnados, estamos tendo as últimas oportunidades de continuar o nosso processo evolutivo neste planeta. Porque o planeta está evoluindo. Do ponto de vista geológico, ele está evoluindo. Se nós olharmos, quando estudamos a linha Caminho da Luz, nós vamos vendo a descrição que é feita a partir do momento da criação da Terra até a chegada do homem, até a preparação deste ambiente para receber espíritos que somos, para podermos viver neste planeta.
E o planeta continua evoluindo do ponto de vista geológico. Alguém pode dizer, não, mas nós ainda temos terremotos, nós temos maremotos. Sim, temos. Que são necessários ao nosso nível evolutivo, as desencarnações coletivas, para os ajustes necessários. Esses dias eu estava lendo um livro chamado Desencarnações Coletivas, do espírito chamado Jerônimo Mendonça. Alguém já ouviu falar de Jerônimo Mendonça? O gigante deitado. Um espírita que, muito jovem, teve um problema de saúde, desenvolveu uma doença extremamente grave. E ao longo da sua vida ele foi perdendo os movimentos. Muito jovem, ficou tetraplégico. Mas isso não o abateu e continua fazendo o trabalho junto à comunidade, trazendo palestras, e fica cego, inclusive. E aí, ele desencarna, e ele está descrevendo, neste livro, ele está descrevendo o seu processo de trabalho. Ele foi convidado para ajudar na desencarnação daquele evento que foi no Haiti, aquele terremoto que foi no Haiti, e quase 300 mil pessoas morreram. Nem todos desencarnaram, mas morreram 300 mil, quase 300 mil. E ele vai descrevendo, aliás, esse livro é muito interessante, porque ele descreve a desencarnação de Zilda Arnes. Não sei se vocês sabem, Dona Zilda, a doutora Zilda, estava no Haiti, fazendo um trabalho comunitário, estava dentro de uma igreja, e no momento do terremoto, a igreja onde ela estava, o teto desaba, que não acontece aqui, né, Geraldo? Porque agora está com um teto novo, e pelo menos isso não acontece. Pode ser na escada, mas no teto não. E ele vai descrever então quem são esses espíritos que estavam vinculados a esse evento lá no Haiti. E ele vai dizer que são espíritos, no caso, naquela situação, encarnados, daqueles que estavam ligados ao partido nazista. Todos aqueles que estavam ligados, que tiveram qualquer participação no evento do nazismo, quem lê a história sabe o que foi feito, né? Não vamos aqui entrar nessas crueldades que foram feitas, infelizmente. Então, todos aqueles que estavam ligados, os mais envolvidos e os menos envolvidos. Porque você tinha ali aqueles que faziam por prazer, aqueles que foram os responsáveis pela implantação daquele sistema, daquele processo, daquele modo de pensar e de agir. E você teve aqueles que cumpriam ordens. Aqueles que cumpriam ordens com prazer e aqueles que cumpriam ordem por obrigação. Então todos foram reunidos nesta condição. E ele fala uma coisa interessante, que esses irmãos, muitos daqueles irmãos, porque no nazismo existia ali um segregacionismo racial muito grande, né? E mesmo na pele negra, entre eles existia racismo. E ele vai descrevendo então o momento em que isso acontece e o que acontece com aqueles espíritos. E ele diz que muitos daqueles, infelizmente, já não reencarnariam mais na Terra, porque ainda não tinham conseguido perceber o mal que fizeram. Não tinham conseguido perceber, naquela escala que eu mostrei agora, o seu livre-arbítrio ainda estava contaminado. Eles continuariam, porque Deus é justo, Deus é bom, continuariam o seu processo evolutivo num outro ambiente, adequado ao seu nível evolutivo. Mas essa é uma informação muito importante para todos nós. Nós estamos tendo, nós, humanidade, estamos tendo as últimas oportunidades. É por isso que a gente vê o que está acontecendo no nosso mundo. Quanta crueldade, quanta falta de fraternidade, quanta falta de solidariedade, crimes bárbaros que nós vemos. Não é que o mundo está piorando, é que eles estão tendo as últimas oportunidades. Mas continuaram o seu processo evolutivo com outro ambiente. Volto a dizer, eu não conheço aqui Londrina, mas eu conheço Curitiba. Nós vivemos todos encarcerados para nos proteger.
Porque nós já avançamos neste processo. Porque eu pergunto, quem de nós aqui admite roubar? Não acredito que admitamos isso. Que admite matar por prazer. Mas já fizemos isso. Tenho certeza. Então nós vamos percebendo nesse processo que nós estamos crescendo. E a doutrina espírita vai nos esclarecendo tudo isso. Porque principalmente quando, e aqui eu trago o Céu e o Inferno, que foi publicado em agosto de 1865, quando Kardec publica o resultado de suas pesquisas psicológicas sobre o fenômeno da morte, apresentando 66 depoimentos de espíritos em 7 situações espirituais diferentes. Primeira delas, 17 depoimentos de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos e arrependidos, endurecidos, atingidos por expiações terrestres, narram seu estado moral e consciencial no mundo espiritual. Não existe inferno, local físico, porque ele diz: vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo, mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Isso está no item 1 do capítulo 1. O porvir e o nada. Quais são as consequências em cada um de nós quando cumprimos ou descumprimos as leis divinas? Na casa espírita que frequento, eu sou trabalhador da mediúnica. Em um determinado dia, e se falo isso, eu sempre peço permissão, porque isso é uma observação didática, não é de curiosidade. Mas em um determinado dia, um espírito se comunica dizendo assim: quando será a próxima vez que Deus me permitirá reencarnar? Pergunta doída. Pergunta que você, nesta hora, eu sou, na minha posição na mediúnica, é o esclarecedor. Você tem uma dor no coração. E ele continua dizendo: eu faço essa pergunta porque eu tinha todas as condições de ser um completista, de ter cumprido integralmente o meu programa reencarnatório. Mas infelizmente, em função das minhas más decisões, das minhas más tendências, daquilo que eu não consegui dominar, eu fali mais uma vez. Quando será a próxima vez que Deus me permitirá reencarnar? É uma pergunta que eu faço a mim. Eu sempre fui da área de planejamento. Eu fico imaginando a alocação de recursos que a espiritualidade faz, disponibiliza para cada um de nós, para reencarnarmos. País, cidade, condição social, gênero, profissão, esposa, marido. Eu fico imaginando a alocação de todos esses recursos para que eu possa, na minha reencarnação, cumprir com os meus compromissos assumidos. Se nós quisermos entender um pouquinho como funciona esse processo, Missionários da Luz, capítulo 12, experiências reencarnatórias. André Luiz está ali no departamento das reencarnações, estagiando, vendo como é que os espíritos oriundos de nosso lar preparam as suas reencarnações. E ele ouve naquele processo, ele ouve alguém comentar a respeito dos completistas. E ele pergunta: o que são completistas?
E o Espírito que está acompanhando responde: são aqueles irmãos que, oriundos desta colônia, que reencarnam na Terra e, ao retornarem a esta colônia, ao final das suas existências físicas, completam integralmente o seu programa reencarnatório. Os compromissos que eu assumo não são compromissos que a espiritualidade me impõe, porque senão seria injusto me impor algo que eu ainda não estou consciente, que eu ainda não estou preparado para enfrentar, porque a gente agride a lei de Deus por atacado, mas a gente faz os nossos acertos pelo retalho, em suaves prestações, no momento em que eu estou preparado para enfrentá-lo. Não seria injustiça divina. Eu não estou preparado, me é imposto algo que eu não consigo, eu automaticamente vou falir. Mas então eu assumo aquilo que eles avaliam. Você está preparado, pode assumir. E a gente reencarna, e ao final desta existência, quando retornamos à pátria espiritual, não vai haver lá juízes nos julgando. Haverá sim a nossa consciência de termos despendido energias, recursos, condições, e a gente não cumpriu. Quando será a próxima vez que Deus me permitirá reencarnar? É uma pergunta que nós temos que fazer, uma reflexão que nós temos que fazer, e aqui estamos fazendo isso nesta noite. Não estou dizendo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Devemos, sim, refletir sobre o que a nossa doutrina fala, e responderemos por tudo aquilo que fizermos e pensarmos, por todo o mal que já não faço, e por todo o bem que eu deixei de fazer no limite das nossas forças. Porque muitas vezes eu não faço o mal por omissão. Por omissão. Não sou eu quem fez o mal, eu vejo o mal acontecendo, mas eu não faço absolutamente nada para que aquele mal não ocorra. E aqui vou dar um exemplo muito simples também. Exemplo. Na empresa onde eu trabalho, apareceu uma vaga gerencial. É uma vaga. Os candidatos, eu e o meu companheiro de trabalho. Naquele momento aparece uma fofoca a respeito desse meu companheiro, que eu sei que é mentira. Não fui eu quem começou a fofoca, mas eu sei que é mentira. Mas eu sei também que aquilo vai alijá-lo da possibilidade de conseguir a vaga. A vaga vai cair no meu colo sem nenhum esforço. E eu me omito. Responderei pelas consequências dessa omissão. Porque também sou cobrado pelo bem que deixo de fazer no limite das minhas forças. Então a gente precisa refletir sobre isso. A nossa doutrina nos traz estas reflexões. Não é só para que nós possamos desfilar, e me perdoem se estou sendo incisivo nisso, com aquilo que eu estudo. Tenho na minha cabeça as 1019 perguntas dos livros dos Espíritos e suas respectivas respostas. Os 27 capítulos do Evangelho. Os outros tantos capítulos da Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu não aplico um conceito no meu dia a dia. Então é importante que nós façamos estas reflexões. Vou passar rapidamente, nós já falamos bastante sobre isso. Nós devemos olhar e ver o comportamento dos adeptos das religiões. O sectarismo, a busca da supremacia, a
valorização do material. Vivemos numa sociedade materialista e que somos avaliados pelo que nós temos, não pelo que nós somos. A negociação toma lá da cá. Olhemos o que acontece por aí. Ofereça alguma coisa a Deus que Ele te dará em dobro. Como se Deus fosse um negociante. Nós transformamos Deus num tremendo negociante. No fanatismo religioso que nós vivemos hoje, Deus avaliado pelos parâmetros humanos. A humanidade gosta de ser bajulada. Então nós também entendemos que Deus também gosta. A deturpação dos ensinos de Jesus. Alguém já leu um livro chamado Espina de Pedra? Quem não leu, leia. Vale a pena. Esse livro vai contar quando Constantino define o cristianismo como religião de Estado no ano 300. Não porque ele ficou convicto dos ensinamentos do Cristo, é que o cristianismo estava expandindo e ele entendeu que aquela era a melhor alternativa. E aí, neste processo, ele vai ampliando, ou deseja ampliar o número de participantes. E ele quer trazer os povos bárbaros, as religiões bárbaras, para dentro da igreja. Nesse livro ele vai, Wallace Leal vai dizer para nós, por que é que nas igrejas existe a vela, os paramentos? Leiam que vocês vão saber por quê, porque eu não vou falar. Vale a pena nesse livro. Mas ele vai contar a história de uma comunidade chamada Sebastes, que ficava longe de Jerusalém. Então ela não sofria tanta influência política. E aqueles irmãos desta cidade praticavam o cristianismo primitivo, onde não existia hierarquia, onde todo mundo estudava, todo mundo tinha possibilidade de falar, como nós fazemos nos centros espíritas. Estou eu aqui hoje falando, primeiro pelo convite bondoso que me foi dado. Mas isso não é uma primazia minha. Qualquer um de nós que estamos aqui pode fazer. É só estudar e se preparar para fazer essa tarefa. Então essa comunidade vivia isso. E aí então aqueles que eram os já responsáveis por este novo conceito vão a esta cidade impor como deverá ser a nova maneira de ser do cristianismo, ajustando aos interesses dos homens. E aí a história é muito bonita, porque vai haver ali uma situação de que realmente aqueles que acreditam no Cristo se posicionam. Olhemos a história e nós vamos verificar o que aconteceu com os ensinamentos do Cristo nos últimos 2000 anos. 2 eventos somente para a gente poder entender. As cruzadas. Leiamos o que foram as cruzadas. A Inquisição, aonde eu impunha a minha religião àqueles que não a tinham. E a gente vai olhar por trás de tudo isso, tem sempre um interesse econômico. Porque no tribunal da Inquisição eu podia fazer uma denúncia e ficava com parte dos bens do denunciado. E a igreja ficava com outra parte. E aí nós vamos vendo toda a tristeza que se praticava em nome do Cristo. Como é que eram feitos os processos? Quem tiver interesse, entre no site da Universidade de Madrid. Lá tem um processo jurídico, canônico, sobre um processo na Inquisição. E aí nós vamos ver tudo o que se fazia.
para conseguir aquilo que se desejava. A história que existe no livro Memória de um Suicida. Alguém já leu Memória de um Suicida? Vai contar a história de um grande escritor português que fica cego no auge da sua produção literária. E ele, não suportando a cegueira, ele comete suicídio. E ele vai, então, descrever. É um livro muito interessante. Os primeiros 2 capítulos muito difíceis de serem lidos, porque ele vai contar tudo que ele sentiu, a partir do momento em que ele toma a decisão de cometer o suicídio. Ele vai descrever as suas sensações, o local onde ele estava, e a partir do 2º capítulo ele é atendido, ele é socorrido por trabalhadores do hospital onde Maria, mãe de Jesus, é a responsável. A partir daí o livro se torna muito bonito. Vai mostrar todo o processo de recuperação dele, a participação dele nas reuniões mediúnicas, o porquê que os espíritos precisam passar pelas mediúnicas. Ele vai descrever tudo isso. Mas eu trouxe essa informação por quê? Porque lá da metade para o final do livro ele vai saber por que é que ele ficou cego. Ele era um inquisidor. E também não vou contar a história para que vocês leiam. Aliás, depois nós conversamos sobre o percentual de comissão, ok? Ele vai contar então, ele vai saber o porquê que ele ficou cego. Ele vai receber essa informação. Ele era um inquisidor. E ele se apaixona por uma determinada senhora da sociedade, mas ele era casada. E ele então faz uma denúncia do marido dela. E ele é preso e torturado. Mas ele consegue provar que ele não era herege. E esse inquisidor então, ele usa este termo: já que eu não vou tê-la comigo, você não vai tê-la sob os seus olhos. E queima os olhos daquele indivíduo. Não que exista uma lei de talião, olho por olho, dente por dente. Porque, como eu disse, quando nós estudamos lá no Missionários da Luz, no capítulo 12, Experiências Reencarnatórias, os espíritos eles escolhem a maneira com que farão os ajustes perante a lei. Devolverão a lei o que retiraram da lei, mas eles escolhem. E neste caso, evidentemente, não é um castigo, é uma prova. É uma prova em que o espírito se coloca nesta condição para que possa avaliar o mal que tenha feito. Isso é crescimento, porque ele vai aprender em si o resultado das suas ações. Já falamos. O Espiritismo então recorda os ensinamentos de Jesus, corrige as más interpretações, expurga os acréscimos atendendo aos interesses. Foi o que eu disse nesse livro Espinho de Pedra. Desenvolve após novo entendimento, elimina o materialismo. Esse é o grande objetivo do Espiritismo. Ouça que tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque eu vou desenvolvendo o meu livre-arbítrio. Então, quando nós lemos ali, já terminando o nosso trabalho, eu não quero passar da 1 hora. Inclusive, fica aqui a noite inteira se vocês quiserem. Porque eu tenho um compromisso amanhã, meio-dia, por aqui. Fora disso. Mas quando nós lemos, isso é importante, porque quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, poucos que estudam o livro leem ou estudam profundamente a introdução e as conclusões. A gente vai direto para as perguntas, né? A maioria de nós fazemos isso. Quando nós lemos lá nas conclusões
nós vamos entendendo o quanto o Espiritismo deveria estar, ajudando a humanidade a desenvolver-se moralmente. Nós precisamos dar os exemplos. Nós espíritas somos espíritos que já falimos em outras religiões, principalmente aqueles que estamos ligados às áreas de coordenação. Nós já falimos em outras religiões. Então devemos pensar nisso. Quantas e quantas vezes já ouvimos em mediúnicas e de companheiros que também trabalham em mediúnicas que irmão... Alguém se assistiu o filme de Valdo? Lembram naquela hora em que aquele espírito que é o seu grande desafeto, o que ele era? Ele era um jesuíta. E ele vai cobrar de Divaldo, porque o Divaldo saiu da área. Quantas e quantas vezes nas nossas mediúnicas, determinados espíritos que vêm nos cobrar que nós estamos com roupagens novas. Você fazia parte daquilo que nós acreditávamos, mas hoje você faz outra coisa. Então isso mostra que nós já vivenciamos outras religiões e fizemos parte de cúpulas e nos perdemos, infelizmente. Então, nesta nossa reflexão de hoje, nesse trabalho, que nós possamos fazer estas reflexões e avaliarmos o quanto eu estou contribuindo para a evolução moral daqueles que estão ao meu redor, começando por mim. O quanto os meus bons exemplos estão frutificando na sociedade onde eu estou, como eu sou como cidadão, como eu sou como pai, como eu sou como mãe, como eu sou como religioso, como eu sou como profissional. Sou correto? Sou aquele que é visto como um bom profissional, não somente do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista moral, pessoal, em termos de sociedade. Como é que eu sou dentro dessa nossa sociedade? Quais são os exemplos que eu passo? Porque a nós é cobrado muito. Kardec diz que o que caracteriza o espírita não é a sua elevação moral, é o esforço que ele investe, que ele despende para dominar as suas más tendências. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos: conhecer a si mesmo. E quando nós vamos ler no 919A, quando Santo Agostinho vai dar uma resposta belíssima, ele vai dizendo o porquê que nós devemos fazer isso, como nós podemos fazer isso e para que nós devemos fazer isso. E ele começa a sua resposta muito interessante, dizendo: fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao final de cada dia, eu avaliava as minhas ações e verificava se alguém tinha razão de me reclamar. E a partir daí ele continua a sua descrição. Que nós possamos ter isso em nossas mentes, que nós possamos ter isso como uma caracterização de nós espíritas. Todos nós que estamos neste momento vivendo esta oportunidade de Deus ter nos dado mais uma oportunidade de reencarnação, e que nós não tenhamos a pergunta dolorida daquele irmão que um dia, se apresentando na nossa mediúnica, perguntou: quando será a próxima vez que Deus me permitirá reencarnar? Em função então do nosso trabalho, eu queria agradecer mais uma vez, sendo repetitivo, o convite da presidência da URI para participar, da casa que me recebeu com muito carinho, como sempre fui aqui recebido, entre amigos. Que Deus
Que Jesus, que os bons espíritos estejam sempre ao nosso lado, nos amparando, nos incluindo nos momentos de dificuldades, nos momentos de alegria, para que a gente possa continuarmos a nossa caminhada rumo à perfeição e não desperdiçarmos a oportunidade que Deus nos deu de estarmos nesse momento reencarnados. Muita paz a todos. Jesus os abençoe.